Imagina sentar diante de um homem conhecido como o mais sábio e mais rico que já existiu. Não é só um rei lembrado por uma coroa. É um nome ligado a decisões difíceis, a construções gigantes, a riqueza em escala nacional e a um auge que fez o mundo olhar para Jerusalém. E a Bíblia descreve um rei cuja sabedoria não teve igual entre os reis e cuja riqueza e honra superaram todos os outros. Mas o mais impressionante é como isso começa. Não começa com guerra, não começa com conquista, começa com um pedido. Numa noite, Deus aparece a Salomão e pergunta o que ele deseja. E, em vez de pedir vida longa, vitória sobre inimigos ou fortuna, ele pede entendimento para governar e discernimento para julgar com justiça. A partir desse pedido, Jerusalém vira um canteiro de obras em escala nacional. 7 anos para erguer o templo, 13 anos para construir o palácio. Medidas exatas, planejamento, estrutura, organização. Mas como um homem que recebeu sabedoria de Deus, que impressionou o mundo e que liderou um período de prosperidade, começou a se dividir por dentro. Hoje você vai ver o pedido que o levantou, as obras que marcaram uma era e o caminho silencioso que fez um coração se afastar. Salomão assume o reinado depois de Davi, seu pai. E a Bíblia não apresenta isso como um cargo bonito. Ela mostra um governo que precisa de direção, justiça e liderança. Em 1 Reis 3, Deus aparece a Salomão em sonho e pergunta o que ele quer. Salomão reconhece a própria limitação. Ele não pede vida longa, não pede riqueza, não pede a derrota dos inimigos. Ele pede entendimento para governar e discernir o bem e o mal. E o texto diz que isso agradou a Deus. Então Deus concede sabedoria e, junto com isso, também concede riqueza e honra, de modo que não haveria rei semelhante a ele durante toda a sua vida. Esse é um ponto que prende atenção. Salomão começa bem. Ele começa do jeito certo. Como alguém que começa tão bem, chega tão alto e ainda assim termina com o coração dividido. Logo depois, a Bíblia coloca uma cena que marca a reputação de Salomão, o julgamento das 2 mulheres e do bebê. 2 mães, uma criança viva, uma criança morta, dor, confusão, acusações, sem testemunhas, sem prova material. A situação é um nó. E Salomão decide. O texto descreve a reação do povo. Eles percebem que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. E aqui entra um detalhe importante. A sabedoria de Salomão não aparece só em frases bonitas. Ela aparece em decisões concretas. Isso vai ser um padrão na história. Salomão é um rei de execução. Ele pensa, decide, organiza e constrói. E então chegamos à parte que dá um ar de engenharia e grandiosidade na história. Salomão decide construir o templo do Senhor em Jerusalém. Davi desejou fazer isso, mas a obra fica para o filho. E a Bíblia começa a dar medidas. Em 1 Reis 6, o templo é descrito com dimensões precisas: 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Agora, para a gente visualizar, o côvado era uma medida antiga baseada no antebraço. O valor exato variava, mas uma referência comum coloca em torno de 45 centímetros. Então, de forma aproximada, essas medidas seriam algo perto de 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Não precisa exagerar. Só de imaginar um prédio com essa altura, naquela época, com acabamento sofisticado, você entende, isso era monumental. O texto diz que o templo levou 7 anos para ser construído. 7 anos. Pensa na logística: material, mão de obra, transporte, planejamento, cortes, encaixes, acabamento. E a Bíblia entra em detalhes de estrutura e de ambiente. Ela descreve pórtico, compartimentos, revestimentos, portas e o uso de materiais nobres. Depois, em 1 Reis 7, Salomão constrói também a sua casa, e isso leva 13 anos. 13. Um ponto de tensão começa a surgir aqui. Não é um julgamento apressado, mas o contraste está no texto. O templo leva 7 anos. O palácio, 13. Uma obra sagrada, uma obra pessoal. E esse tipo de contraste é o jeito bíblico de fazer você pensar. Onde o coração está investindo mais tempo, mais energia e mais prioridade? A Bíblia descreve elementos do templo que parecem feitos para impressionar mesmo. Um deles é o mar de fundição, uma espécie de grande reservatório de bronze, usado para lavagem. O texto diz que ele tinha 10 côvados de uma borda à outra, forma circular, e 5 côvados de altura.
Diz também que uma linha de 30 côvados o rodeava. De novo, aproximando para visualizar, se 10 côvados dão algo perto de 4,5 metros de diâmetro, isso é um reservatório enorme. E tem mais. O mar era sustentado por 12 bois, 3 voltados para cada direção. Isso não é só detalhe decorativo. É projeto, é estrutura, é simbologia, é engenharia aplicada ao sagrado. E Salomão não está sozinho nisso. Ele organiza, traz artesãos, coordena materiais. O texto mostra uma máquina funcionando, um reino trabalhando em torno de uma obra central. O reinado de Salomão cresce em fama. 1 Reis 10 e 2. Crônicas 9. Mostram que a notícia da sua sabedoria e da prosperidade chega longe. A rainha de Sabá visita Jerusalém para ver com os próprios olhos, fazer perguntas e testar o que ouviu. Ela vê a organização da casa do rei, a estrutura, os servos, a mesa, os detalhes do culto, e fica sem palavras. Nesse ponto, Salomão não é apenas um líder local, ele vira referência internacional. E o texto ainda dá números militares: 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Isso mostra um reino estruturado, com força, com logística, com capacidade de influência e proteção. Por fora, parece um tempo de estabilidade, crescimento e domínio. Esse é o momento em que muita gente acharia que a história termina bem. Só que não termina. Em 1 Reis 10, aparece um número que chama a atenção: 666 talentos de ouro que vinham a Salomão em um ano. Talento era uma unidade de peso antiga. A conversão exata varia, mas uma referência comum coloca em torno de 34 quilos por talento. Se você fizer a conta aproximada, 666 talentos podem passar de 20 toneladas de ouro em um ano. Mesmo sem cravar o número exato, a mensagem é clara. É uma escala enorme de riqueza concentrada. E a Bíblia registra isso, mas ela não registra como propaganda. Ela registra como parte do cenário que vai preparar a queda, porque riqueza, poder e aplauso têm um risco. Eles deixam o coração confiante demais em si mesmo. Agora chegamos no ponto que muita gente evita, mas a Bíblia não evita. 1 Reis 11 diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e o texto liga isso diretamente ao desvio do coração. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Esse número não está ali para impressionar. Está ali para mostrar excesso, alianças e influência espiritual. O texto diz que quando Salomão envelheceu, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e que o seu coração não era totalmente fiel ao Senhor, como foi o coração de Davi. O problema não foi falta de sabedoria, foi falta de vigilância do coração. Salomão começou pedindo discernimento para governar, mas aos poucos, o coração foi cedendo espaço para concessões. E as concessões sempre parecem pequenas no começo. Você não muda tudo de uma vez. Você muda aos poucos. E quando percebe, já não está inteiro. A Bíblia mostra que Deus se ira com Salomão por ele ter se desviado. E o reino, que parecia tão sólido, começa a caminhar para a divisão. O maior risco não é cair de repente, é ir se afastando sem perceber. A vida de Salomão ensina que uma pessoa pode construir coisas enormes por fora, e ainda assim, estar perdendo o essencial por dentro. Ensina que sabedoria é um dom, mas fidelidade é uma escolha diária. E talvez você que está assistindo se identifique com isso. Você começou bem em alguma área. Você tinha foco, propósito, direção. Mas o tempo passou, as pressões aumentaram, as concessões foram entrando, e hoje você sente que não está inteiro. Se esse é o seu caso, eu quero te lembrar de uma coisa. Deus não é só Deus do começo, Ele também é Deus do recomeço. E em Jesus há perdão, restauração, caminho de volta e coração inteiro de novo. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que Ele te dê sabedoria para decidir certo, força para dizer não ao que te divide, e fé para permanecer firme no essencial. Que a paz de Jesus alcance a sua mente, fortaleça o seu coração e conduza seus passos. Amém.